Bom dia a todos. Eu sou geólogo, geotécnico do Grupo J. Mendes. Essa aqui é a equipe que trabalha com a gente lá na mina, não só na mina do Grupo J. Mendes, mas também da Ferro Mais, né? O Grupo J. Mendes, hoje, ele detém duas minas de ferro, né? Que são a JMN e a Ferro Mais. Vou passar aqui. Então, vou mostrar para vocês o estudo de caso, né, que é o monitoramento integrado da cava a céu aberto, né? No caso, falando da cava JMN. Os equipamentos utilizados, né, para esse estudo de caso foram o radar interferométrico AXAR e a estação total robótica, né, TM-SI-51. E os softwares que a gente trabalha assim de forma integrada, que é o IBIS Control e o Guardian, que são o software de processamento do radar interferométrico, e o GeoMOS Monitor, que é o da estação robótica, né? E o GeoMonitor Hub, ele faz a junção, ele trabalha de forma integrada, né, juntando esses dois softwares e te dando uma melhor resposta sobre o caso. O período de análise aí foi de praticamente 2 meses, e o objetivo assim, desse estudo de caso é detecção de novas áreas e evolução de áreas previamente identificadas, né? Ali, vermelho, a gente tem o ponto onde que foi a análise mais crítica. A gente vê aqui a nossa cava, que é de um flanco só, né? E a gente tem a geologia, basicamente, em termos estruturais, ela tem um mergulho para norte, o que favorece os escorregamentos, né? Então, aí primeiro a gente fez uma análise por equilíbrio limite, onde chegou-se aí no fator de segurança de 1.12, né, que é um fator de segurança, assim, um sinal de alerta, né? E nele se percebe assim que na geologia que basicamente a gente tem um círculo de ruptura que ele vai aflorando ali no pé do talude, né, essa parte em vermelho ali. A gente tem aqui o contato de dois materiais, né, que são diferentes, que é em amarelo ali um quartzito mais poroso, embaixo um mármore, e tem essa zona que a gente chama de cisalhada, né, que a gente traça no equilíbrio limite de weak layer, né, que é uma zona mais frágil. Aí, que é o nosso problema atual da mina, né? É para cá. Quer fazer um teste? Não, só testando aqui para ver se... Testando. Tá bom? Agora vai. Deixa eu só voltar mais um segundo aqui. Então, beleza. Então, esse aqui é a cobertura do radar, né? A gente vê a progressão desse radar aos 14 dias assim, de monitoramento, 24 horas. Você vê assim que, no primeiro momento ali, você tem um imaginamento todo em verde, aí você vai passando, vai começando assim, a aparecer a mancha vermelha. Essa mancha vermelha demonstra o deslocamento, né? Que foi na casa aí de 35 milímetros. Um deslocamento assim, lento, mas que, de certa forma, assim, a gente tem que contê-lo, né? Isso aí é condizente, assim, com a análise de estabilidade que a gente fez que a gente chegou no ponto de fazer uma retroanálise e configurou naquele fator de segurança de 1.14, né? Aquilo ali, para a gente, serviu também para orientação disso. Aí o trabalho em si, o estudo de caso, é você analisar de forma conjunta, né? Os dois... Opa, passou aqui. Deixa eu voltar aqui. Analisar de forma conjunta, né? Você tem, primeiro ali, quando a detecção assim, da mancha, ela te orienta na questão assim, da movimentação, mas ela não te esclarece, de certa forma, a direção. A direção dos vetores se dá pela presença
da instalação dos prismas, né, com a estação robótica. Então, de um lado, o AXAR vai te dar a orientação com relação ao deslocamento e a mancha de movimentação, e a estação robótica vai te dar a questão vetorial, o sentido. Nesse ponto, assim, em termos de segurança operacional e até na tratativa dessas anomalias, o ganho é absurdo, né? Porque você sabe efetivamente onde que vai estar a sua movimentação e como contê-la, né, de certa forma. E também garante, assim, no todo, né, uma segurança operacional muito grande com as duas ações, né, o trabalho contínuo. Aqui a gente já mostra assim a tratativa, né, o ganho operacional que você tem. Você trata exatamente o ponto que está com problema, né, digamos assim, arrimando, igual mostrei na análise por equilíbrio de limite ali, se arrimando o pé ali do talude, contendo ele, você fatalmente você vai aumentar seu fator de segurança. Mas eu creio que o monitoramento integrado não fica só nisso, né? Ele garante também a questão assim, operacional, né? Como a gente está trabalhando em um fator de segurança relativamente baixo, você controla essa movimentação toda por radar. E também o software, assim, você tem como criar sinais de movimentação nele, né? E aí isso permite, se tiver alguma alteração nessa movimentação do seu deslocamento, né, de massa, ele te alerta e você para a sua operação. Então, o ganho assim, operacional assim, é fantástico com a utilização desse método integrado, né? Aí, após assim a contenção, né, ser realizado o aterro, o arrimo no pé do talude, toda a operação de execução para conter o movimento, você ainda continua com o seu radar operando, né, e tanto o seu radar como os prismas. E você analisa toda a estrutura deles, você não detecta mais a mancha de movimento, né? Mas isso aí fica praticamente permanente hoje na mina. Você tem aqui os prismas, ali do lado direito, né? Você vê uma certa estabilidade, não vê eles se movendo mais, e aí isso você conclui assim que você teve, de certa forma, sucesso na sua operação, e também essa operação manteve-se segura nessa análise de estabilidade, né? Depois aí também você pega a sua topografia e faz toda a estrutura, né, hoje com a contenção. Você realiza uma análise, né, por equilíbrio limite, né, que foi o caso que as rochas que afloram nessa mina, elas são basicamente saprólitos, e você percebe que há um aumento aí considerável do fator de segurança, né? Então você chega numa resposta. Então os seus parâmetros, né, que muitas vezes são retirados de ensaios, né, basicamente ensaios de cisalhamento, né, você percebe que eles estão mais calibrados dessa forma, né? Porque, como a gente viu lá atrás, assim, o parâmetro estava 1,14 e agora chegou para 1,51, o que, pela norma, é um parâmetro assim, que garante a segurança, né? Que é um parâmetro de estabilidade, né? De não escorregamento. Isso perceptível no monitoramento integrado, né, que a gente ocorreu aí, tanto do AXAR como a estação robótica, como também assim confirmado na análise por equilíbrio limite. Aqui a gente observa o antes, né, ele trabalhando de forma integrada, aí você vê os vetores, né, a direção, e abaixo assim o pós, né, confirmando assim após a sua contenção que foi realizada na parte de baixo do talude.
Obrigado.